Foi a terceira viagem missionária de Paulo. Dessa vez, Paulo passou pela cidade de Éfeso, na Ásia Menor, onde também fundou uma comunidade cristã, e por Troade, onde ressuscitou um jovem. O que mais me encanta em Paulo é a força da sua pregação. Ele evangelizava não através de teorias, mas através de uma experiência concreta que teve com Jesus. Quem ouvia Paulo falar de Jesus não conseguia ficar indiferente diante da sua mensagem. Ele mesmo escreve na carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo de 3 a 5. Aliás, estive junto de vós com fraqueza e receio, e com muito tremor. Também a minha palavra e a minha pregação não se apoiavam na persuasão da sabedoria, mas era uma demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus e não na sabedoria humana. Que Paulo nos ensine e nos ajude a acolher o infinito amor de Deus, a amá-lo incondicionalmente e, por amor, anunciá-lo não somente com as palavras, mas com a nossa vida. A quarta viagem de Paulo não foi missionária. Ela se deu assim. Paulo estava em Jerusalém, orando no templo, quando os judeus o prenderam, acusando-o de blasfêmia contra a lei de Moisés. Ele foi levado perante o tribuno, tentou se explicar ao povo, recontando a história da revelação que recebeu do próprio Jesus. Mas o povo exigia que ele fosse condenado à morte. Quando soube que Paulo tinha o título de cidadão romano, o tribuno teve que soltá-lo. Levou-o então para falar ao sinédrio, e outra confusão se armou. Paulo sentiu que Jesus o queria pregando na Itália, e foi o que acabou acontecendo. Depois de algum tempo mantido preso, Paulo foi transferido para a cidade de Cesareia, onde contou mais uma vez a sua conversão, agora para o rei Agripa. São Paulo era um homem dotado de grande inteligência. Ele se fazia ser entendido desde os mais humildes, através de parábolas, até os mais nobres, filósofos e autoridades, pela sua capacidade de articular as ideias. O que mais impressionava em São Paulo era a sua capacidade de unir a razão humana com a sua fé em Deus. Mesmo falando diversas línguas, grego, latim e hebraico, lendo e escrevendo trechos de textos de autores clássicos, isso não foi motivo para ele deixar de aceitar e proclamar o amor de Deus, após sua experiência de amor com Jesus em Damasco. Isso fica muito claro em Atos dos Apóstolos 26, onde, diante do rei, em sua defesa, ele faz uma narrativa apaixonante e apaixonada do amor de Cristo, e com tamanha autoridade de quem experimentou o amor, que ele é interrompido no meio da sua narrativa pelo governador romano Testo, que exclama em voz alta: "Estás louco, Paulo? O teu muito saber tira-te o juízo." Mas isso não intimida, ele continua a sua narrativa. E ao terminar, o próprio rei refere: "Por pouco não me persuades a fazer-me cristão." Em Cesareia Marítima, Paulo apelou para César e, por causa disso, embarcou com seu amigo Lucas para Roma, sede do Império. Enfrentaram um naufrágio, mas salvaram-se permanecendo por 3 meses na ilha de Malta. Ali, Paulo foi picado por uma cobra venenosa, que mal algum lhe causou. Chegando a Roma, Paulo ficou em prisão domiciliar, mas obteve permissão para receber judeus em seu alojamento. Pôde, assim, pregar-lhes o Evangelho. Quando Nero era o imperador romano, Paulo foi enfim condenado à morte por decapitação, entre os anos 64 e 67, quando tinha cerca de 55 anos de idade. Seu corpo foi sepultado na Via Ostiense, fora dos muros da antiga cidade de Roma, onde ainda hoje existe uma basílica com seu nome. No ano 2002, foi encontrada uma urna funerária que confirma que ali estão os restos mortais de Paulo. São Paulo era um homem de muita oração. Era um homem que mantinha seu coração conectado sempre no coração de Deus. Por esse motivo, nessa intimidade maior que ele tinha com Deus,
Ele era impulsionado para o apostolado. Mantinha sua vida na oração e ação, assim como a vida de Jesus Cristo. Trabalhava muito pelo reino, mas isso não impedia que ele tivesse uma vida diária de oração. Já não sou eu que vivo, pois é Cristo que vive em mim. E esta vida que agora vivo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e entregou por mim. Paulo tinha um grande ardor apostólico, fruto de um imenso amor pela pessoa de Jesus Cristo e um vivo entusiasmo pelo Evangelho. Ele mesmo nos conta tudo o que teve que enfrentar por amor a Cristo. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 24 a 27, ele escreve: dos judeus recebi 5 vezes os 40 golpes menos 1. 3 vezes fui flagelado, 1 vez apedrejado, 3 vezes naufraguei. Passei 1 dia e 1 noite em alto mar. Fiz numerosas viagens. Sofri perigos nos rios, perigos dos ladrões, perigos por parte dos meus irmãos de estirpe, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Mais ainda, fadigas e duros trabalhos, numerosas vigílias, fome e sede, múltiplos jejuns, frio e nudez. Somos em tudo atribulados, mas não angustiados. Estamos perplexos, não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, não em desespero, não em desespero. Quando nós pensamos em São Paulo, quando nós entramos em contato com o seu testemunho, com os seus escritos, nós percebemos logo de cara algo de muito radical na sua pessoa. A fé que ele nutria no coração, até que ele partilhava com seus irmãos judeus, a fé que ele alimentava na oração, na busca de Deus, a fé que ele estudava nos estudos que ele fazia de aprofundamento das Escrituras. Paulo era um homem radicalmente introduzido na sua comunidade de fé como fariseu praticante, conhecedor da lei, exímio intérprete da lei. Então não podemos pensar que Paulo, normalmente a gente fala da conversão de Paulo, como uma pessoa que não vivesse a fé, que não tivesse fé, que se encontrasse distante de Deus. Pelo contrário, um homem profundamente religioso, irrepreensível no seu cumprimento da lei, irrepreensível na sua condição de homem de Deus, de homem religioso, de participante da comunidade dos fariseus. Isso se tornou tão forte em Paulo que, no primeiro momento, foi a causa, poderíamos dizer assim, da sua dificuldade de acolhida da pessoa de Jesus. Porque a expectativa dos fariseus a respeito do Messias, e que também Paulo nutria no coração, tornava isso um impedimento do reconhecimento de Jesus, porque ele fugia totalmente da expectativa que se tinha a respeito do Messias na ótica dos fariseus, que seria um cumpridor exímio da lei, alguém que viria restaurar a pureza legal do povo, conduzindo o povo a uma prática mais radical da própria lei. E isso seria até uma condição indispensável da vinda do reino, uma vez que, enquanto o povo não cumprisse a lei de forma precisa, não se estabeleceria o reinado de Deus na terra.